governo se mobiliza para conter a violência na região norte do país. Em menos de uma semana, 4 pessoas foram assassinadas nas áreas de conflito agrário, 3 no Pará e 1 em Rondônia. Em uma reunião coordenada pelo presidente em exercício, Michel Temer, hoje pela manhã, foi criado um grupo interministerial para discutir quais ações serão desenvolvidas para frear a onda de crimes. Uma das medidas anunciadas foi a liberação de R$1 milhão para que as superintendências do INCRA no Pará e no Amazonas possam aumentar a fiscalização em áreas de assentamento. E o Ministério da Justiça vai analisar uma lista com 125 nomes de ambientalistas e trabalhadores rurais ameaçados de morte para definir quem precisa de proteção imediata. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, assassinato é caso de polícia, mas políticas de desenvolvimento sustentável também são necessárias para atenuar os conflitos. As providências que estão sendo anunciadas hoje são uma resposta do governo federal e do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, aos óbitos, aos assassinatos. Nós não aceitamos e vamos recrudescer fiscalização, investigação e vamos fortalecer as ações para desenvolvimento sustentável na região. Infelizmente, os óbitos ocorreram, nós já tínhamos providências tomadas e agora vamos intensificá-las. Mais importante nesse momento é também a decisão de chamar os governadores, que virão a Brasília para que, junto com o Ministério da Justiça e com os outros órgãos de governo, possamos trabalhar em conjunto. Ou seja, a apuração desses crimes é de responsabilidade da Polícia Estadual, a segurança pública também nessas regiões é de responsabilidade da Polícia Estadual, mas o governo federal atuará de maneira complementar, ou seja, não poupará esforço para ajudar os estados na pacificação dessa região e no combate efetivo a esse tipo de delito que incomoda o Brasil, que não pode mais ocorrer nos dias do século XXI. Amanhã, o grupo interministerial se reúne aqui em Brasília com os governadores do Amazonas, do Pará e de Rondônia. E por sugestão do deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara decide na próxima quarta-feira se cria um grupo de trabalho para acompanhar esses assassinatos no norte do país. E é o deputado que vai conversar com a gente agora, ao vivo, por telefone. Boa noite, deputado. Boa noite, Ariadne. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. É um prazer estar falando com você. Deputado, o governo anunciou, a gente viu aí na reportagem, uma série de medidas, né, no dia de hoje, um grupo interministerial, a liberação de R$1 milhão. O que o grupo de trabalho da Câmara pode fazer além dessas medidas? Olha, o requerimento nosso lá na Comissão de Direitos Humanos, que deve ser aprovado na quarta-feira, é para se criar um grupo de trabalho, uma comissão que possa acompanhar a apuração relativa a esses assassinatos e também sugerir providências estruturais para evitar isso, porque este enredo no estado do Pará e na Amazônia, nós já estamos fartos de acompanhar. Geralmente se toma medidas, em boa parte pirotécnicas, depois do velório de uma liderança sindical, de uma liderança religiosa, de um advogado de trabalhadores, de pessoas que são defensores dos direitos humanos, que estão denunciando esse modelo, que é um modelo que beneficia, que acaba privilegiando o poder econômico, o latifúndio e as forças econômicas que têm interesse na devastação e no ganho fácil. Então, nós não podemos mais ficar apenas tomando providências paliativas, de certa forma, sem enfrentar o problema estrutural, que cabe ao INCRA, que cabe ao governo do federal, cabe também ao governo do Estado, enfim, ao Estado brasileiro se antecipar com política agrícola e política agrária que possa permitir a fixação do homem no campo, que não significa apenas ter o acesso à terra, significa ter o acesso à escola, significa ter o acesso a apoio de saúde, significa ter acesso a crédito, significa ter as suas vicinais em condições de transportar a sua produção e tantas outras medidas no sentido que esse homem possa ter renda e condições de se fixar no campo. Essas são as medidas estruturais que podem inibir, a presença do Estado que pode inibir fatos como esse, que se repetem de forma recorrente no estado do Pará. Então, essa comissão... E a impunidade tem prevalecido, porque nós temos apenas 0,2% dos casos nos últimos 10 anos, e o estado do Pará é há 9 anos campeão de assassinato por disputa de terra ou de situações semelhantes, como foi o casal lá de Nova Ipixuna, o Cláudio Ribeiro e a sua companheira, e
Desses casos todos de assassinato, nós chegamos a menos de 0,5% de apuração dos mandantes. Quer dizer, é um fato, a impunidade tem sido a marca do Estado brasileiro com relação a essas pessoas que ceifam vidas humanas em situações análogas a essa que aconteceu. Pois é, deputado, o senhor citou aí esses assassinatos recentes, nós vamos inclusive mostrar algumas imagens. Especula-se que esses assassinatos tenham alguma ligação com a votação do Código Florestal aqui na Câmara. O senhor acredita que haja alguma ligação? Uma relação indireta, algum diálogo entre essas duas questões, é evidente que há, porque nós estamos discutindo o Código Florestal no sentido de tentar preservar aquilo que é o maior patrimônio, eu diria, não é do Estado do Pará nem da Amazônia, do Brasil. Nós temos ativos ambientais e de recursos naturais que hoje valem infinitamente mais do que valiam até ontem. Então, seria uma estupidez o Brasil, o Estado brasileiro, negligenciar com a destruição desses ativos que estão valendo muito mais do que a gente imagina. Então, o que estavam fazendo essas duas lideranças? Denunciando, tá certo? Madeireiros que estavam retirando madeira ilegal. Estavam denunciando para o IBAMA a destruição desse patrimônio que estava sendo realizado lá na região de Nova Pixuna. Como há dezenas de casos, né? Há 2 anos e meio atrás, nós fizemos uma audiência pública em Conceição do Araguaia, com a presença do ouvidor agrário nacional, doutor Gersino, com a presença do INCA, com a presença do assessor da Presidência da República, da Comissão de Direitos Humanos do Presidente da República, com a presença do IBAMA, com a presença do ITEP, de todas as entidades. Nesta audiência foram denunciados 10 casos de pessoas, 20 nomes de pessoas que estavam ameaçadas de assassinato. Ao longo desses 2 anos, dessas 20 pessoas, 9 foram executadas, inclusive o seu Luiz Lopes, que estava representando na mesa os movimentos sociais. Ele estava na mesa e foi porta-voz dessa denúncia dos que estavam marcados para morrer, e ele foi um deles que foi assassinado ao longo desses 2 anos. Então, é lamentável que mais uma vez se tome providências depois do pranto derramado, depois das lágrimas do funeral das famílias, dos filhos órfãos, dessas pessoas que são tombadas pela bala do latifúndio, do poder econômico, ceifando a vida, que é o patrimônio maior que as pessoas têm. Deputado, nós vamos continuar acompanhando esses debates, inclusive lá na Comissão de Direitos Humanos, inclusive do grupo de trabalho também, que a gente espera que seja criado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara hoje. Muito obrigado, uma boa noite a todos, Ariane. Boa noite.